Boa noite, meus irmãos. Obrigada, seu Manelzinho, pela prece de abertura de hoje, maravilhosa. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Vamos ver o item 7. Utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não conforme o espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, a riqueza é uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria, em virtude dos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que prende o homem à terra e lhe desvia o céu do pensamento. Ou seja, meu irmão, aqui os espíritos estão nos dizendo, né, que a riqueza, a prova da riqueza, ela é muito, muito difícil, né, porque ela nos dá essa sensação de poder, né, de você ter o poder, de você ter o dinheiro, de você poder comprar tudo, né? E muitas vezes isso aí, muitas vezes não, quando você não usa a riqueza para o bem geral, né, para o bem de todos, só pensa em si, então isso realmente vai lhe distanciar, né, do céu. Continuando aqui, ele diz que essa riqueza produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece depressa a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Ou seja, aqueles também que estavam na pobreza e que conseguiram chegar à riqueza, ele esquece todos aqueles que o auxiliaram nesse caminho até onde ele chegou, né? Esquece daqueles que o ajudaram e daqueles que partilharam com ele, né? E se torna egoísta, pensando só em si. Mas pelo fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não significa que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos daquele que sabe servir-se dela. Ou seja, se você souber servir-se da riqueza que Deus lhe concedeu, né, então você vai obter sim a salvação. E continuando ele diz, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Ou seja, muitas vezes, quando se é picado por uma cobra venenosa, né, é feito o antídoto desse veneno dessa cobra para que você consiga restaurar sua saúde, né? Então, assim, ele compara aqui também a riqueza, né, que ela pode ser como certos venenos que podem restituir a saúde se for empregado com propósito e discernimento. Continuando aqui, os Espíritos nos esclarecem. Quando Jesus disse ao jovem que eu interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna, Jesus disse, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Ele não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se de tudo que possui e que a salvação só se obtém por esse preço, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é o obstáculo à salvação. Né? É o apego, não é o fato de se ter os bens.
mas de se apegar a eles. Aquele jovem, com efeito, se julgava quite, porque observara certos mandamentos e, no entanto, recuava a ideia de abandonar os seus bens. Seu desejo de conquistar a vida eterna não chegava até esse sacrifício. Ele não conseguia se desapegar. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a descobrir o âmago do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a pai e a mãe, mas ele não tinha verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a abnegação. Foi isso que Jesus quis demonstrar quando falou. Era uma aplicação do princípio, fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção mais rigorosa, seria a abolição da riqueza como prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidão de males na terra. Seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode proporcionar, consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, não foi isso que Jesus quis dizer, né? Ele não estava dizendo que a riqueza era mal, mas sim que a riqueza, se você usá-la bem, usá-la de maneira correta, ela pode provocar um bem muito grande para toda a humanidade, né? Se a riqueza é fonte de tantos males, os espíritos continuam aqui nos esclarecendo. Se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dele abusa. Então, o mal não está na riqueza, está no homem. Continuando. Como de todos os dons de Deus, ou seja, o homem abusa não só da riqueza, como dos dons que Deus lhe deu, né? Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza só produzisse males, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Cabe ao homem desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-lo fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de torná-las mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que os separam e tornar mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obras dos séculos, o homem teve de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de o executar com maior segurança e rapidez, mas, para os realizar, precisa de recursos. A necessidade o levou a criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade imposta por esses mesmos trabalhos amplia e desenvolve a sua inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o principal meio de execução, sem ela deixará de haver grandes trabalhos.
não mais haverá atividades, nem estímulos e nem pesquisas. É, pois, com razão, que a riqueza é considerada elemento do progresso. Então, como ele já diz aqui, o mal não está na riqueza, e sim no homem que dela abusa, né? No homem que não faz um bom uso dessa riqueza, né? Porque, gente, os bens materiais, eles não podem ser vistos como uma coisa ruim, um mal, né? A gente precisa dos bens materiais para nos mantermos, para manter a nossa família, o nosso corpo, né? A gente precisa do material também. A gente precisa de condições dignas, né? Para a nossa vida. Mas aqueles que amealharam grandes quantidades de bens materiais, eles podem produzir muito em favor dos menos favorecidos. O que exige de cada um é sabedoria para utilizar essa riqueza, né? É nisso que tem, nesse ponto que está a dificuldade que pesa sobre os ombros dos ricos, né? É essa dificuldade. Essa é a prova, né? É saber usar bem. Porque os bens que a gente possui, na verdade, eles não nos pertencem, né? Eles são apenas empréstimos que Deus nos deu, seja pelo que se herda, pelo berço onde você nasceu, ou seja pelo fruto do trabalho, a oportunidade que você teve pelo seu trabalho de chegar à riqueza. Isso são bens, são empréstimos que Deus nos dá para que a gente realize um bem maior, em favor de todos, e não somente em nosso favor, né? Que não sejamos egoístas. Não é fácil pensar nos outros quando temos em excesso, né? Aliás, a gente acha que nunca tem o bastante, tá sempre, o ser humano ele está sempre querendo mais, ele nunca está satisfeito, né? E o outro, né, aquele que está na miséria, na exclusão, os excluídos, eles estão sempre esperando, né, pelo auxílio. E é aí que ele fala, né, que Jesus fala sobre a passagem do camelo pela agulha, né, que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha, que na realidade eu fui procurar, essa palavra camelo, ela tem dois sentidos, né, no aramaico e no grego. Significa camelo mesmo, o animal, mas significa também o cabo, né, a corda que eles usavam para fazer para puxar as redes de pescaria, né? Mas também a mesma coisa, uma corda daquele, um cabo daquele também não consegue passar no buraco de uma agulha. Então, é insignificante, né, o número daqueles ricos que se propõem a trabalhar no sentido de reduzir a desgraça alheia, né? E quando todos nós nos vestirmos dessa consciência, né, e começarmos a trabalhar nesse sentido, a gente vai estar, sem sombra de dúvidas, se não exterminando, mas pelo menos eliminando, reduzindo muito a miséria, né, e todo o sofrimento que nós temos no nosso planeta. Eu achei um texto aqui do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que ele fala sobre a riqueza para o céu. E aqui ele fala, juntai tesouros no céu, que foi o que Jesus falou, né? Está em Mateus capítulo 6, versículo 20. E aqui Emmanuel nos fala, né? Quem se aflige inedebitadamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo os valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles. A palavra de Cristo é clara e insofismável. Ele nos diz, ajuntai tesouros no céu. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna.
Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributo da máscara humana, que o tempo transforma, infatigável. Amealhamos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalados em ti mesmo. Bom, meus irmãos, agora eu vou seguir para o próximo item, o item 8, que fala sobre a desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta. Vamos para a primeira questão. Por que nem todos os homens são igualmente ricos? Por quê, minha gente? E os espíritos nos respondem. Não são por uma razão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, daria a cada um parcela mínima e insuficiente, que, supondo-se efetuada essa divisão, o equilíbrio estaria desfeito em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitindo que ela desse a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Outra pergunta. E aí os espíritos nos respondem. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis Deus que ele chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do bem resultasse de seus esforços e de sua vontade. O homem não deve ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não passaria de instrumento passível e irresponsável, como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, ou seja, Deus deu ao homem a riqueza para o experimentá-lo. Mas como não é, ao mesmo tempo, poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela permaneça longo tempo improdutiva, razão pela qual ele incessantemente a desloca. Ou seja, a gente vê muito, eu vou dar só um exemplo aqui, às vezes você vê pais trabalhando muito, né, para construir um império, para deixar para gerações futuras, né, e deixa esse império, né, muita riqueza para os filhos e os netos, né, e muitas vezes você vê que esses herdeiros, essa geração que pegou esses bens, não soube administrá-los, por tê-los amealhado esses bens sem nenhum sacrifício,
por não saber como se conquistou aqueles bens, eles gastam, né? Eles esbanjam e depois acabam ficando na miséria, né? Eu já ouvi muito isso, de dizer, fulano nasceu em berço de ouro e hoje está nessa situação, não tem nem onde morar, tomaram tudo dele, até a casa, né? Eu conheço uma pessoa que ficou nessa situação, que ele tiraram tudo, ele perdeu tudo, até a casa onde ele morava. Então, é isso que que os Espíritos nos diz aqui, que essa riqueza ela é incessantemente deslocada. Então, ela fica em movimento, né? Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Como, porém, é materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, comprometendo assim o melhoramento do globo, cada um a possui por sua vez. Olha como é justo, né? Como a justiça de Deus é perfeita, né? Então, gente, existem pobres e ricos por uma questão de justiça divina, né? Porque já imaginou se fossem todos ricos, ninguém ia trabalhar, não existiria o progresso que nós temos hoje. E se todos fossem pobres e miseráveis, também não existiria o progresso. Então, tem que haver essa diferenciação, né? Quem não a tem hoje, já a teve ou a terá noutra existência. Quem a tem agora, talvez não tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque, sendo Deus justo, cada um deve trabalhar por sua vez. Para uns, a pobreza é a prova da paciência e da resignação. Para outros, a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. É de lamentar-se, e com razão, o péssimo hábito que algumas pessoas fazem de suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, perguntando-se a Deus se Deus será justo, dando riqueza a tais criaturas. Gente, e essa questão de riqueza é tudo muito relativo, né? É muito relativo. Então, tem um irmão que colocou aqui, que foi muito rápido, não deu para me ver, que era a vez dele, que foi a vez dele deixa-me ver quem foi que falou. Minha vez, que daqui a 10 reencarnação. Qual vez que seu Inácio falou, eu não sei, se foi de pobre ou de ser rico, mas enfim. Eu considero que todos nós que estamos nesse grupo, nós somos ricos, nós somos muito ricos, né? Só o fato da gente estar aqui, nós termos um teto, estarmos aqui conectados na internet e conversando um com o outro. Quantas pessoas não têm esse privilégio? Então, nós somos muito ricos, meus irmãos. É uma riqueza grande. Graças a Deus. Então, nós não sabemos como será na próxima encarnação, né, seu Inácio? Como é que a gente vai vir? Mas, enfim, continuando aqui, é certo que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, em vez de levarmos em conta apenas a vida atual, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. O pobre não tem, assim, motivo algum para acusar a providência, nem para invejar os ricos. Como esses não têm razão para se vangloriar do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem mudar momentaneamente o exterior, mas não conseguem mudar o coração. É por isso que têm duração temporária e são quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a ordem cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Meus irmãos, eu trouxe aqui do livro, o Livro dos Espíritos, tem algumas questões aqui que está abordando justamente essa questão da desigualdade das riquezas, né?
Tem a pergunta 808, que Kardec pergunta: a desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que faculta a uns mais meios de adquirir bens do que outros? E os espíritos respondem: sim e não. Que dizes da astúcia e do roubo? Continuando, ele pergunta: entretanto, a riqueza herdada não é fruto das más paixões. E os espíritos nos dizem: que sabes disso? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre ela é pura. Sabes, porventura, se não resultou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça de bens, ainda quando adquiridos corretamente, os desejos secretos de possuí-los o mais depressa possível sejam sentimentos louváveis? É isso que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo do que os homens. Ainda continuando aqui, a pergunta 809. Se uma fortuna foi mal adquirida inicialmente, os que a herdam mais tarde serão responsáveis por este fato? E a resposta dos espíritos: certamente eles não são responsáveis pelo mal que os outros hajam feito, sobretudo se ignoraram o fato. Mas fica sabendo que muitas vezes a fortuna só vem ter mãos de um homem para lhe dar a oportunidade de reparar a injustiça. Feliz dele se o compreende. Se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, porque é quase sempre este último quem a provoca. E ainda a pergunta 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível? Já terá existido alguma vez? E eles nos respondem: não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres a isso se opõe. Então é tudo muito claro e muito explicado, né? A gente pode recorrer aqui ao Livro dos Espíritos e ver como tudo faz sentido, né, meus irmãos? E eu peguei também aqui um texto do livro Religião dos Espíritos, onde trata da questão ao redor do dinheiro. Eu vou ler aqui para vocês. Efetivamente, perante a visão da esfera espiritual, o homem afortunado na Terra surge sempre à feição de alguém que enorme risco ameaça. Operários da evolução, a quem se confiou a mordomia do ouro, aqueles que detêm a finança comum, afiguram-se nos companheiros constantemente afrontados pelas perspectivas de desastres iminentes, assim como os responsáveis pela condução da energia elétrica em contato com agentes de alta tensão, ou ainda com os especialistas de laboratório quando impelidos a manusear certa classe de vírus ou de venenos, com vistas à preservação e ao benefício do povo. Considerando, porém, as inconveniências e desvantagens que assinalam a luta dos que foram chamados a transportar semelhantes cruzes amoedadas, é forçoso convir que o coração, voltado para Jesus, pode sustentar-se nesse círculo de incessantes inquietações, na tarefa sublime da paz e da luz, da ascensão e da liberdade. Isso porque, se o dinheiro, nas garras da usura, pode agravar os flagícios da orfandade e os tormentos da viuvez, nas mãos justas do bem converte, e pauperismo em trabalho e o sofrimento em educação. Se a riqueza entesourada, sem o lucro de todos, pode gerar o colapso do progresso, o centavo movimentado ao impulso da caridade é o avivamento do amor na terra, por transformar-se a cada minuto no remédio ao enfermo necessitado, no livro renovador das vítimas do desânimo, no teto endereçado aos que vagueiam sem rumo e na gota de leite que tonifica o corpo subnutrido da criancinha sem lar. Ninguém tema, desse modo, a grave responsabilidade da posse efêmera entre as criaturas humanas, mas que toda propriedade seja por nós recebida como empréstimo santo,
cujos benefícios é preciso estender em proveito geral. Atentos à lei de que a felicidade só é verdadeira felicidade quando respira na construção da felicidade devida aos outros. Assim, pois, compreendamos com a segurança da lógica e com a harmonia da sensatez que, em verdade, não se pode servir a Deus e a Mamon, mas que a nossa obrigação, das mais simples, colocar Mamon a serviço de Deus. É isso aí, meus irmãos. Muito obrigada pela atenção. Eu encerro agora a minha participação. Obrigado, irmã Fátima, pela sua colaboração, por nos auxiliar na noite de hoje, no nosso estudo. Gratidão pela sua participação. E como de costume, ainda temos um tempo, então deixamos esse momento em aberto para aqueles irmãos ou irmãs que quiserem colaborar na noite de hoje. Gabriel? Por favor, Val, pode falar. Eu estava aqui meditando, né? E eu estava pensando na riqueza. A riqueza é o que nós constrói. A riqueza é um dia bom, é um dia de paz, é um dia de trabalho. A riqueza não é distribuir dinheiro, não. É ter dinheiro, não. A riqueza é distribuir amor. Essa maravilha de nós se encontrar todas as noites, conversar, debater sobre os ensinamentos. Isso realmente é uma riqueza. É o prazer. É um dia maravilhoso que a gente sai de casa, olha para o sol e diz: Deus, muito obrigado por essa maravilha. Isso é a riqueza. A riqueza é aquilo que a gente constrói dentro de nós, de amor, né? De um bom dia. Para que é uma coisa maravilhosa de que você receber um bom dia cheio de paz e cheio de amor, né? É uma maravilha. A riqueza a gente constrói dentro de nós, junto com as pessoas, sabe? Esse realmente é a riqueza, é um dia produtivo de trabalho, né? É uma maravilha isso, a riqueza é essa, é uma construção dentro de nós, e a riqueza maior que a gente constrói é nessa nossa passagem, quando a gente chega no mundo espiritual, que você produziu todas essas coisas boas de riquezas. Dinheiro não vale nada, não. O que vale é amor. Amor. Essa é a riqueza que nós temos que transmitir um para o outro. Para tudo. Seja lá quem for, preto, branco, aleijados, pessoas que estão precisando. Essa realmente é a riqueza que nós temos que fazer. Essa é a nossa distribuição. Riqueza de bem, de afeto, de palavra, de conforto àqueles irmãos que estão necessitando. Embora que a gente, às vezes, faça sem perceber. Mas depois que a gente pensa que fez algo de bom, essa é uma verdadeira riqueza. É isso, meus irmãos. Passa a palavra. Obrigado, irmão Val, pelo seu comentário, pela sua colaboração. Como sempre, simples, mais profundo, que nos faz refletir sobre essa verdadeira riqueza. Mais uma vez, meus irmãos, continuamos em aberto para aquele irmão ou irmã que quiser comentar e colaborar na noite de hoje. Será? Você gostaria de comentar? Com certeza. Boa noite a todos. Só não podemos ficar no silêncio diante de uma exposição como essa. Parabéns, Fátima, pela sua exposição. E quando eu coloquei que a minha vez eu quero daqui a 10 encarnações, foi justamente com relação à temática. Quando chegar a minha vez de ter a fortuna, que eu esteja já realmente em condições de saber lidar com ela. Por enquanto,
eu posso meter os pés pelas mãos. Esse é o problema. Né? E a sua assertiva foi realmente justa. Somos ricos. Isto só sabemos agora. Com a luz da doutrina espírita, nós estamos percebendo que somos ricos. Existe aquela parábola dos talentos. O que fizeste dos talentos que eu te dei? Portanto, nós não viemos aqui deserdados. Nós trazemos uma riqueza. E como foi dito aqui na leitura, não tem como ser igual para todos, por isso que ele dá 1 talento a um, 2 talentos a outro, 5 talentos a outro. Porque cada um de nós tem uma capacidade, tem um nível. Porque se ele der igual a todos, não vai funcionar. Porque cada um vai ter uma forma de utilizar esses bens. Então, nós trazemos talentos. E o que é que fizemos com isso? Então, a gente percebe que realmente somos ricos. Porque nós temos um corpo perfeito, nós temos a condição de locomovermos, nós temos um teto para nos proteger, a gente tem os amigos, a gente tem a condição da leitura, a gente tem os livros à nossa disposição para que nós busquemos o conhecimento para errarmos o mínimo possível. Os nossos talentos, o que recebemos, eles são muitos. É uma fortuna. Nós somos afortunados, mas só verdadeiramente faremos o uso adequado dessa fortuna que nós tivermos se aplicarmos todo esse conhecimento que nos foi dado para ajustarmos a nossa conduta com relação ao nosso semelhante. Porque existem aqueles que absorvem todo o conhecimento possível das letras, mas utilizam essa sapiência para o mal, para se beneficiar às custas do sofrimento do seu semelhante. Então, esse aí tem a fortuna da sapiência, da sabedoria que a terra ou a materialidade pode lhe dar, mas, como foi dito aqui, final do item 8, as leis podem mudar momentaneamente o exterior, mas não conseguem mudar o coração. A fonte do mal reside no egoísmo e no orgulho. E nós, os afortunados que somos, por estar agora estudando com profundidade as lições do Mestre Jesus, com a luz da doutrina espírita, nos descobrimos ricos. Ricos de possibilidades de ajustarmos a nossa evolução com mais eficiência. Porque agora nós sabemos que tudo que o Mestre ensinou é benefício para nós se vivenciarmos de verdade isso. Faz ao teu próximo o que quer que ele te faça. Esta regra, esta orientação já seria bastante. Mas as pessoas parece que não aprofundaram a busca nesse entendimento. E, lamentavelmente, a gente sabe que existem aqueles que são escravos sofredores da ganância. Eles sofrem e sofrerão por muito tempo ainda a dependência dos bens terrenos. E nós, os que estamos ricos das oportunidades, da luminosidade que é as lições do Cristo, estamos nos libertando da dependência da materialidade. Então, é preciso que a gente considere: a quem muito foi dado, muito será cobrado.
com esse conhecimento que a gente está tendo, a gente precisa realmente entender que depois que a gente entra nesse ritmo, é aquela outra lição do Cristo, aquele que pega na charrua não pode olhar para trás. Para seguir o Cristo, a gente não pode mais voltar a como éramos antes. Não tem como. As mudanças que a gente promove no nosso interior, com esse conhecimento, e eu estou tirando como exemplo tudo isso, o exemplo de Fátima, porque ela passa para nós a toda a vez que ela se pronuncia, ela passa para nós a modificação que ela própria está sofrendo e o benefício que ela transmite, que ela está tirando dessas mudanças. E aí, não tem como eu voltar ao que eu era antes. Depois do entendimento disto, não tem como ser de outro jeito. A gente pode não ser tão pleno na caridade, mas a gente já não é o mesmo. Não muda, não tem como regressar, retornar àquele outro estado, antes de conhecer essas lições. Portanto, realmente, nós somos ricos. E a gente precisa realmente ter muita atenção para lidar com a aplicação desses talentos que o nosso Pai nos ofertou na encarnação. Desculpe a demora, o estender. Obrigado e que possamos permanecer em paz. Obrigado, Sr. Inácio, pela sua colaboração, pela sua reflexão para o nosso estudo da noite. Se mais algum irmão quiser colaborar, ainda temos um tempo. Bem rapidinho, meu. Pois não. É só para parabenizar a Fátima pela harmonia com que ela trouxe esse tema. Como ela conseguiu colocar de uma forma tão madura, tão simples, e principalmente harmonizando todos os textos ao Evangelho. Isso aqui é importante. Sempre que a gente trouxer essas soluções, sempre aquele que tiver com a responsabilidade do tema, sempre procurar harmonizar para que seja uma coisa serena, reta, para que se possa sempre alcançar esse clima de harmonia que se encontra agora. Isso é sempre bom a gente trazer isso. Às vezes é bom a gente sacrificar um pouco o volume de informações, a reflexão da noite. Apenas 2 itens e tanta reflexão, tanta harmonia, tanta coisa a pensar, né, a conjecturar, e às vezes nós trazemos 5, 6 temas da noite e fica confuso, não por culpa daquele que está trazendo, mas devido à gama de informações que é muito grande. Fátima foi buscar no Livro dos Espíritos, obras de Emmanuel, apenas 2 itens, e nós sabemos que tem muito mais, não é verdade, Sr. Inácio? Para aprofundar, mas que essa simplicidade e esse pequeno conteúdo nos possibilitou participações e principalmente reflexões. Então, tá de parabéns, Fátima, e todos nós procuremos realmente buscar esse caminho para que sempre se coloque dessa forma harmônica, com bastante tempo, ficamos tranquilos, às vezes não suprimimos a nossa fala, por saber que está perto de terminar, vamos dizer assim, o tempo, mas é perfeito. É esse o formato que a gente está tentando buscar, e, claro, a gente não vai conseguir esse formato simples, tranquilo, desse sistema de reflexões. Eu vou para você, Biel. Bom, meus irmãos... Gabriel? Oi, Antônio. Pois não, Antônio. Você tem uns minutinhos para mim? Claro, por favor. Meus irmãos, eu queria convidá-los a fazer uma reflexão comigo sobre esse tema de hoje. Bom, nós somos convidados, desde a nossa criação, a fazer uma viagem de aperfeiçoamento. No início, é Deus. E nós sabemos que Deus, o Espírito e a matéria são a tríade inicial de tudo. Sabemos também que a matéria é a variação
do fluido universal. Então, nós estamos exercitando nossa intelectualidade, aprendendo desde uma estrutura, a construir desde uma estrutura simples, até construirmos estruturas mais complexas. É esse o caminho. Aí cabe-nos, conforme até nosso irmão Val colocou, e colocou muito simples, mas muito, muito claro, qual a natureza da verdadeira riqueza. Qual é essa natureza? É o ouro? São os bens materiais? O que nos compete ser construtores? A matéria, segundo eu estou entendendo, e só agora eu entendo, ela é o elemento que permite ao espírito construir esses mundos, que são mundos virtuais da sua espiritualidade, quer dizer, da sua verdadeira existência, né? E que ele se torne exímio nessas construções. Que ele destine essas construções esse altruísmo, em que ele, se elevando de forma intelectiva e moral, constrói realidades santas, ou seja, justas, úteis e caridosas, para todos os seres, todos os seres. Todos somos espíritos, desde as naturezas até aos hominais, passando pelos seres mais evoluídos, como os anjos, arcanjos, serafins e por aí vai. Então, meus irmãos, o que nós temos que aprender é que esta riqueza virtual, esta riqueza deste mundo materializado, onde nós estamos nesta encarnação, ela só vale a pena viver, ser vivida, se ela for usada em benefício de todos. É nisto que eu estou refletindo. Porque Jesus, quando diz àquele jovem, para ele se desprender de toda aquela riqueza que ele tem e para o seguir, e esse jovem, pode me confirmar, meu irmão Marcos Melo, é nada mais, nada menos do que Miramês, digamos que é uma das encarnações de Miramês, e que naquele momento ele não está preparado para disponibilizar essa riqueza que ele tem, né, para a doar, digamos assim, de uma forma plena, né? Mas depois ele compreende em outras encarnações e ele trabalha até hoje, com certeza, né? No sentido de construir essas realidades, que são realidades morais, né? Nos ajudando, afinal de contas, é a lei do equilíbrio em ação, é a lei do progresso em ação, que compete a cada criatura dividir aquilo que melhor tem com os seus irmãos de criação. Então, meus irmãos, não tem mal nenhum se nós tivermos a competência e tivermos, sobretudo, a direção moral em cima dessa competência intelectiva de usar a riqueza para o bem comum. O problema é o personalismo das criaturas. Como nós ainda somos dominados por esse personalismo, nós ainda fazemos malas artes com essas riquezas, que se nós formos ver, não são nada. Quando nós saímos daqui, nós não as levamos. Aí ficamos com nossos patrimônios, que poderiam ser aumentados até pelo uso
correto dessa riqueza, ficamos com os nossos patrimônios estagnados ou até depauperados, porque tivemos a oportunidade de construir ou ajudar os outros a construir realidades muito mais compensadoras, muito mais moralmente mais adequadas, e pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, conforme o senhor Inácio colocou, e Fátima também muito bem o trouxe, nós falhamos. E é isso que eu também estou com o senhor Inácio dizendo que é bom que essas oportunidades venham um pouco mais tarde, quando nós estivermos mais competentes para usá-las. Não é? Mas eu vou ficar por aqui, acho que já disse o suficiente, e é mais essa chamada de atenção que realmente a nossa vida verdadeira não é construir esses castelos de areia, mas sim construir a nossa riqueza interior, aquela riqueza que Val nos trouxe de forma tão simples, mas tão adequada, que é essas coisas simples, esse amor ao próximo, o qual realmente vai nos beneficiar a todos hoje, amanhã e sempre. Gabriel, a palavra fica com você. Obrigado.